Queridos, nós estamos muito alegres hoje em receber a Janaína aqui. A Janaína é médica também, né? A Érica é paciente dela já há muitos anos, mas ela é missionária também. Temos duas doutoras Janainas aqui hoje, né? Tem mais uma lá, né? E ela é médica e ela é missionária, tem um ministério muito forte de oração. E também já até começou a igreja na própria casa, já foi plantadora de igreja, né? Com o esposo também, bastante atuante, duas igrejas, né? E Janaína é uma bênção, tá? E eu oro para que você esteja bem. Érica, fica aqui já e ora por ela. Oro para que você esteja bem atento ao que Deus quer falar com a igreja, conosco, através da vida dela. Amém? Amém. Amém. Pai querido, eu quero colocar, Senhor, a vida da Janaína diante do Senhor. Quero te louvar, te bendizer e te agradecer pela vida dela. Amém, Pai. Pela mulher de Deus que ela é, pela forma como ela tem, Senhor, ministrado, Senhor, as pessoas, pela forma como ela tem cuidado de pessoas, de vida, Senhor, Sim, de Jesus. diversas maneiras. Eu peço que o Senhor venha com teu poder, com a tua graça, que ela seja a boca do Senhor aqui, Amém, Deus. em nome Que o de Espírito Jesus. Santo, Senhor, use, que a palavra possa penetrar nos corações, Senhor, e dividir almas e espíritos juntas e medulas, Amém, Senhor. Pai. Em nome de Jesus, nós abençoamos a vida dela, a casa, o seu esposo, os seus filhos, Pai. Amém, Pai. Em nome de Jesus, nós te louvamos e te agradecemos pela vida dela, Pai. Amém. E amém. 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 Já foi orado, mas vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, ó Pai, doce Espírito, nós preparamos uma palavra, Senhor, Amém. hoje, mas que não seja a palavra do homem, Senhor, mas seja o seu doce Sim, Espírito Jesus. tocando corações neste lugar. Fala conosco, Deus, fala comigo, fala com cada um aqui presente, Deus. Que o poder do teu doce Espírito Santo se manifeste. Amém. Deus, usa-me como canal, Em nome como de canal Jesus. de bênção, Deus. Eu só sou canal. Mas usa-me, Senhor, para que possamos, Senhor, ouvir a voz do teu doce Espírito Santo. Em nome Amém. de Jesus. Amém. Amém. Em nome de Jesus. Amém, amados? Então eu gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em Efésios 3, a partir do 14, né? Você que não trouxe a palavra em letra, eu gostaria de te aconselhar, não sei se é bem esse o nome, instigar, que você comprasse uma Bíblia, se você não tem, ou que você trouxesse a sua Bíblia de casa, porque é muito fácil a comodidade do celular, é muito fácil porque a palavra é transmitida aqui, mas nós precisamos mais do que nunca aprender a manejar essa palavra escrita, porque essa palavra é viva. Amém. E mais do que nunca nós precisamos estar em contato com essa palavra, precisamos escrever, precisamos anotar, precisamos ser inspirados pelo doce Espírito Santo, porque a cada dia a Escritura tem algo novo para nos compartilhar. E só se nós não tivermos intimidade com essa palavra, nós vamos ter problema. Porque daqui a pouco a palavra que está no nosso celular, ela pode ser mudada. Uma vírgula muda o contexto. Então nós temos que ter, pensou uma palavra vinda da IA, o que vai ser? Então, tragam essa palavra. Se você não tem Bíblia, compre uma Bíblia de palavra, de texto. Amém? Amém. Amém. Então vamos ler a palavra. Efésios 3, a partir do 14. Por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família nos céus e na terra toma o nome. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com o poder pelo seu Espírito no homem interior,
para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Amém? Amém. Essa carta de Efésios foi escrita por Paulo quando ele estava preso, na primeira prisão de Paulo, em Roma, que foi preso em Roma. Ele escreveu Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. Essa igreja foi fundada por Paulo, que passou 3 anos na terceira viagem missionária, ele passou ali. E ele fundou essa igreja, que era um local de muita magia, porque lá tinha o templo de Diana, né? Era de muita feitiçaria. Mas o poder do evangelho foi tão grande nessa igreja que a palavra do Senhor diz em Atos que eles queimavam aqueles livros de feitiçaria, vinham em praça e queimavam, e houve poder. Dentro das igrejas do evangelho, a primeira igreja é a igreja de Jerusalém, a segunda igreja é a igreja de Antioquia, de relevância, a igreja de Antioquia que enviou Barnabé e Paulo, né, na primeira viagem, depois eles se separaram, vocês sabem disso porque vocês conhecem a Bíblia, né? E depois ele foi nessa terceira viagem e fundou essa igreja de Éfeso. É uma igreja extremamente relevante. E ele escreve essa carta para esta igreja. Foi uma igreja onde o amado Timóteo, a primeira carta e a segunda carta de Timóteo, o amado Timóteo de Paulo também pastoreou essa igreja. João esteve nessa igreja com a mãe de Jesus, Maria, né? Foi de lá que ele escreveu o Evangelho de João, foi de lá que ele escreveu as epístolas, a primeira, a segunda, a terceira epístola de João foram escritas em Éfeso. Então é uma igreja importante, uma igreja relevante, né? E ele escreve essa igreja. E nós estamos aqui falando nesse tempo de família. E família é a igreja. Família é igreja. A igreja principal é a igreja de Deus na terra. Nós temos uma família que é a igreja de Deus na terra. Então nós temos família em Jerusalém, nós temos família no Afeganistão, nós temos família no Irã, na Nigéria, no Amazonas. Nós temos a família, corpo local, que é essa igreja aqui, né? Que faz parte da família de Curitiba. E nós temos a nossa igreja família. Família. Família é a igreja. E nós temos que cuidar da família, e é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre família, que é um tema que nós temos falado aqui, que a igreja tem falado e tem se dedicado a falar nesse mês. E eu nem sabia que hoje era dia de Pentecoste, mas eu fiquei feliz que a palavra que eu venho trazer, que Deus, ó como o Espírito Santo é lindo, né? Ele é lindo. Ele é lindo. E quando eu estava buscando em Deus sobre o que eu vinha trazer, o Senhor Jesus falou assim: Janaína, fala sobre a oração de Paulo, que para mim
é uma das orações mais ousadas da Bíblia. Essa oração é uma oração tremendamente ousada. É a segunda oração de Paulo nessa carta. A primeira está em Efésios 2, e na primeira ele vai falar sobre uma oração pedindo sabedoria, pedindo revelação, para que nós possamos ter a esperança do nosso chamado. Mas essa oração de Paulo aqui, no terceiro capítulo, por essa causa, eu me ponho de joelhos. E eu quero perguntar para você aqui hoje, por que causa você se põe de joelhos? Quero perguntar mais. Faz quanto tempo que você não se põe de joelhos? E o lindo é que o judeu, ele não tem o costume de orar de joelhos, você sabia? O judeu ora em pé. Mas Paulo, sendo um judeu, ele declarou: por esta causa eu me ponho de joelhos. Por qual família você tem se colocado de joelhos? Porque nós somos uma família. Você ora pela sua família? Você ora pela sua família local? Você ora pelos seus amados que estão sendo martirizados na Nigéria, no Irã, no Afeganistão? Por que família você tem intercedido? E eu quero te dizer uma coisa. Se você não consegue se colocar de joelhos nem pelos teus, tem um problema com o teu evangelho. Tem um problema com você. Se você não consegue chorar pelos da tua casa, orar e clamar e chorar diante do Pai pelos teus, pelo teu casamento, pela tua família, pela tua vida, pelos teus filhos, tem um problema com você. Nós precisamos, mais do que nunca, nos quebrantar, se curvar diante desse Deus e clamar, e chorar, e orar. E aprender a orar nas madrugadas, sim. A poder levantar de madrugada, sim. Você é acordado de madrugada para orar? Eu sou acordada de madrugada para orar. Mas às vezes eu tenho preguiça. Tá calor, tá frio, tá quentinho. Eu não quero me debruçar de joelho. E num dia de preguiça, eu acordei, eu sabia que era para orar, eu falei assim, Deus, só vou orar se for 3 da manhã. 3h33. Eu falei, nossa, Deus. 3h33. Por que causa você verdadeiramente tem se colocado de joelho? Chorado? E ele vai adiante. Por essa causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Toda a família. Nós estamos falando de família, de qual toda verdadeira família nos céus e na terra toma o nome.
Amém? Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Espírito Santo, pelo Espírito no homem interior. Amém? O Espírito Santo te tem amado. Totalmente. Em todas as áreas da sua vida. Quando você aceita Jesus como seu único e fiel Salvador, você é selado com o Espírito Santo. Você recebe uma marca do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo só te preenche totalmente se você caminha com Ele. O Espírito Santo não é uma nuvem, não é uma força. O Espírito Santo é uma pessoa. Deus Pai é uma pessoa. Jesus Cristo Filho é uma pessoa e o Espírito Santo é uma pessoa que requer relacionamento. Eu acordo de manhã e falo, bom dia, meu amigo, vão comigo? Me orienta, me instrui. E eu vou no meu carro já orando. Que eu possa ser canal da tua bênção. Me dá discernimento para eu discernir as coisas do meu consultório. Você leva Jesus para o seu trabalho? Eu levo. Sem ele não consigo fazer nada. Eu levo. Você acha que ser pastoral ou missionário é só quem está aqui na frente? Eu vou te dizer uma coisa, no meu consultório já teve conversão mão com mão. Já teve salvação. Inúmeras pacientes minhas se converteram, de eu pregar o evangelho, pregar ela. Doutor, eu preciso então procurar a igreja. Me diz a tua igreja que eu vou lá me converter. Eu falei, não, minha filha, vamos agora, que eu vou perder a oportunidade. Faz essa oração comigo agora, aqui. Meu consultório é um consultório pastoral. Não tem um só dia, que eu não tenho 2, 3 consultas pastorais no meio daquele tumulto de consulta normal, que nenhum é normal, na verdade. Você leva Jesus, ele habita. O Espírito Santo te enche, te preenche. Ele está dentro do teu ser e ele é tudo para você. Faz quanto tempo que você não escuta a voz do Espírito Santo? Te alertando, te corrigindo, te disciplinando. Você já pecou? Isso já aconteceu comigo. Antes de pecar, eu acordo com aquela sensação de que o Espírito Santo fala assim, cuidado hoje. Cuidado hoje. E às vezes eu tomo cuidado, mas às vezes eu derrapo feio e eu vou, meu Deus, me perdoa. Você é amiga do Espírito Santo? Ele conversa com você? Você bate o olho em uma situação e você vê assim, tem alguma coisa errada aí. Mas você não sabe às vezes. Você tem pedido para ele abrir os seus olhos espirituais, seus ouvidos espirituais, as suas narinas espirituais, sua boca, que tem que ser espiritual, e transformado o seu coração. E a palavra do Senhor diz que Paulo orou para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de que, estando arraigados e fundamentados em amor. A palavra habitar aqui é ser dono, é catequiel. Dono. Ele não é igual morar de aluguel, não é igual passar como habitante. Essa palavra aqui é dono. Dono. O Senhor é dono do seu coração. Cristo habita no seu coração pela fé. Ele é um residente permanente do seu coração. O seu coração está cheio do poder do Espírito Santo. Porque você tem que estar cheio, arraigado, alicerçado em amor nesse poder, para que você possa resistir ao pecado.
para que você possa resistir quando as coisas não vão bem. A palavra do Senhor diz, é esse mesmo Paulo falando, tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso, tudo suporto naquele que me fortalece. Eu suporto as intempéries do meu casamento quando nós não estamos tão bem. Eu suporto a alegria da bonança que não me faz me achar que é eu que ganhei, que tenho e que sou. Porque tem duas coisas que nós temos que suportar. Quando nós estamos muito bem, porque daí a gente se acha, e quando nós estamos muito mal, que daí a gente se acha destruído. Eu tenho que suportar tanto aqui e saber que tudo, exatamente tudo. Sabe aquele versículo que diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus e o temem e vivem segundo o teu propósito. Não é tudo coopera para o bem de todos. Tudo coopera para o bem de todos aqueles que amam Jesus e que vivem segundo o seu propósito, que obedecem às suas leis. Tudo coopera. E esse poder de estar arraigado, alicerçado, ele vai dizer mais arraigados e fundamentados em amor. É esse amor que nos faz resistir às intempéries da vida. Já teve um casamento onde o dinheiro... Esposo perdeu o emprego? Bateu o carro? Tá tudo ruim? Tá faltando? Tem um monte de boleto? Aquele boleto que cresce? É quando nós estamos alicerçados em amor, numa aliança do casamento, numa aliança de vida. É bom sermos dois. Se a palavra do Senhor diz que é bom sermos dois, é porque é realmente bom sermos dois. Nós temos que cuidar do nosso cônjuge, do nosso casamento, da nossa família, porque no final... Eu sou casada com o André e eu tenho duas aljavas, duas flechas na minha aljava. Samuel e a Júlia. E em nome de Jesus vou ter mais duas, que eles vão casar. Mas, com certeza, elas vão ser atiradas. Quem vai segurar na minha mão? Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Quero envelhecer com meu esposo. Vai ser o meu esposo no final da vida. Você vai segurar na mão de quem? Você é capaz de orar? E de dobrar o joelho e de chorar? Meu esposo é uma bênção, um homem de Deus tremendo. E eu digo mais. Eu amo muito, mas muito, mas muito mais o meu esposo hoje do que quando eu casei com ele. Você é capaz de dizer isso? Se você não for capaz, procura. Deus, eu quero amar. Porque é o amor que nos sustenta. Quando as decepções, quando as desilusões vêm. Quando os nossos filhos não estão no caminho do Senhor que você tem que buscar. Quando eles tomam atitudes erradas. Quando eles estão fora da palavra de Deus e você tem que chorar. Quantas mães choram pelos seus filhos. Eu não assisto Fantástico. Mas no Dia das Mães, eu estava no Domingo Espetacular, eu estava num momento de pausa e meu esposo querendo assistir o jogo. Aí eu passei, caiu no 12. Aí... Dia das Mães, no domingo do Dia das Mães, não foi no passado. Tinha 3 mulheres dando testemunho delas e os filhos delas. Os filhos delas, vocês assistiram? Eram militares do Comando Vermelho.
na favela, não sei se é a favela da Rocinha, uma favela do Rio de Janeiro. Eles eram do grupo do Comando Vermelho, aqueles caras que defendem o Comando Vermelho com metralhadora, aquelas metralhadoras pesadas. Três pessoas, 3 jovens adultos já, que eram da milícia do Comando Vermelho, não sei, exército do Comando Vermelho, não sei o nome daquilo. E os 3 foram servir a guerra da Ucrânia. Fizeram aquele contratozinho que eles fazem para servir a guerra da Ucrânia. E daí falou lá, ó, a guerra da Ucrânia, daí mostrava eles no celular falando assim, que a guerra da Ucrânia era aquilo difícil, e daí já passava assim, teve 68 mortos, não sei, não, 42 mortes e 68 desaparecidos, que não sei o quê, que não sei o quê, que não sei o quê. Aí passa o testemunho das mães. A primeira mãe tá com a camisetinha inconfundível do Desperta Débora. Mães de joelhos, filhos de pé. Eu olhei aquilo, na hora eu olhei e falei, Deus, é uma mãe do Desperta Débora, Senhor. O Senhor tem que fazer alguma coisa por esse homem. Meu Senhor, já me veio um tumulto do coração, mãe. Deus, ela está orando pelo filho, como é que o Senhor tira ele do Comando Vermelho e manda o exército da Ucrânia? Daí a reportagem foi progredindo. No final da reportagem, passa o filho dessa mulher em Portugal. Ele já tinha cumprido o contrato. Aí Deus, o Espírito Santo falou comigo. Ele já tinha cumprido o contrato, porque eles têm um contrato, senão eles são desertores da Ucrânia. Ele permaneceu vivo e passa o testemunho dele. Agora, ele era segurança de uma loja em Portugal. E ele falou, não, era a única forma de eu sair do Comando Vermelho sem ser morto. E agora eu quero seguir um novo caminho, trilhar o caminho do bem. Eu quero estar nos caminhos do Senhor. Daí, o Espírito Santo falou nitidamente comigo, Janaína, que oração que você faria se o seu filho fosse do Comando Vermelho? E era a oração, com certeza era a oração dessa mãe. Deus, resgata o meu filho, tira ele. Deus, que ele esteja aqui na favela e veja uma igreja, uma presbiteriana ou uma Assembleia de Deus. Deus, e seja tocado pelo seu poder do Espírito Santo e entre. Ó, eu tenho que respeitar o negócio. E entre nessa igreja seja tocado, e daí ele seja transformado, e ele fique aqui. O que Deus fez? Levou ele não parece o contrassenso? Do contrassenso, você tira do Comando Vermelho e leva para a Ucrânia. A impressão que você tem é que ele vai morrer. E daí Deus falou assim para mim, é isso, Janaína, sai da sua caixinha. Eu respondo oração. Porque tem um versículo em Lucas 11 que diz, pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se abrirá, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que busca, acha, e aquele que bate, tem uma porta aberta. E a palavra do Senhor diz, em Jeremias 29, eu acho lindo esse texto, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o vosso coração, e eu virei ao seu encontro. Aleluia. Você tem encontrado com Jesus? Você tem clamado para Jesus, para que os seus filhos, o seu esposo, a sua casa, a sua igreja local, a igreja no Brasil, a igreja no mundo, tenha esse encontro poderoso com Jesus e transforme, e vai, e prevaleça, porque a palavra do Senhor diz que a igreja prevalece. Não é a igreja prevaleceu, nem prevalecerá, ela prevalece sempre, prevalecerá no sentido de que ela prevalece hoje e prevalecerá eternamente. Que tipo de crente é você? Você maneja a palavra? Se sentar com um ateu, você vai bem?
Se você abrir o YouTube e ver uma palavra meia torta, porque tem cada pregação no YouTube ruim, hein? Se você for capaz de colocar o dedinho, você faz, deu ruim isso aqui, vou desligar esse negócio, que isso aqui não é de Deus. Não está na palavra. Seus filhos manejam a palavra? Você tem ensinado para eles? E às vezes a gente pode ensinar de berço uma vida e eles podem fazer caminhos tortuosos. Quem sabe essa mãe não chorou uma vida por esse filho do Comando Vermelho? Quantos filhos de pastores, missionários, você vê aí no mundão, nas drogas, na homossexualidade, no crime, ou mesmo fora da palavra. Você tem clamado pelos seus, chorado pelos seus, amado os seus de todo o coração. Esse amor aqui é a essência da vida cristã. É um amor do secreto. É um amor que chora. É um amor que ora. E a palavra do Senhor diz que a gente não é salvo pelas boas obras. As boas obras são a consequência da intimidade e da salvação. Mas a palavra do Senhor, em 1 Coríntios 13 diz, ainda que eu fale a língua dos anjos, ainda que eu faça grandes coisas, ainda que eu me mova, se eu não tenho amor, de nada sou. E a palavra do Senhor para essa igreja de Éfeso, essa igreja aqui, cheia do poder, cheia da unção, cheia da verdade, lá em Apocalipse diz que é uma igreja cheia de obra, mas tenho contra ti que perdeste o quê? Então não é só estar, é permanecer até o fim. Permanecer até o fim na palavra, permanecer até o fim na verdade, permanecer até o fim lutando e clamando pela tua família. Porque a palavra do Senhor diz que essa palavra tem poder, Jesus é a palavra. E ele, que ousadia, ele diz mais. Para que a Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, arraigados e fundamentados, nosso alicerce tem que estar profundo, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. Você tem noção disso? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Gente, ele falou de toda. Quando a palavra do Senhor diz, está escrito nessa palavrinha aqui, toda, é toda. Quando é tudo. Não é uma partezinha. É toda a plenitude de Deus. Deus cabe dentro da gente? Gente, Deus é... Isso aqui é uma oração extremamente ousada. Cheios de toda a plenitude de Deus. Toda a plenitude de Deus. Ora, e ainda ele continua. A ousadia dele continua. Ele pede a plenitude de Deus. E ele diz, ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos. Muito mais abundante. Ele pede toda a plenitude de Deus, daí ele diz, aquele que é poderoso para fazer muito mais.
abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Mas Ele é capaz de fazer isso segundo o poder que opera em nós. Segundo o poder que opera em nós. Uma igreja de pouco poder, pouca manifestação. Uma igreja de muito poder, muita manifestação. E quem dá esse poder? Atos 1:8. E recebereis poder quando descer do céu. Quem? O Espírito Santo. Você quer esse poder? Você quer ser cheio desse poder? Amém. Você quer ter a plenitude desse poder? A minha pergunta é: para que você quer esse poder? A palavra do Senhor diz que revestidos deste poder, Atos 5, 15 e 16, a sombra de Pedro curava. Revestidos deste poder, Atos 19, 11 e 12, os lenços de Paulo curavam. Revestidos deste poder, missionários na África levantaram a mão e oraram e viram pessoas ressuscitar. Revestidos deste poder, nós levantamos a mão e dissemos contra um endemoniado que ocupa o corpo de um irmão, de uma irmã nossa. Porque quem somos nós? E nós dissemos: sai, em nome de Jesus. E os demônios se submetem ao nome de Jesus. Mas se nós não conhecemos esse Jesus, assim como os filhos disseram, nós levamos uma surra. Está registrado no mesmo livro de Atos. É esse poder. Mas para que você quer esse poder? Para dobrar o teu joelho no teu secreto e orar. E ver o teu filho ser uma bênção. E ver tua filha ser uma bênção. E ver teu esposo mudar comportamento, mudar coração. Eu tenho uma amiga minha que orou 20 anos. 20 anos não são 20 dias. Pelo esposo dela, que era uma carne de pescoço, que só Jesus na causa. Mas Jesus transformou aquele homem. Sabe o que ele é hoje? Pastor. 20 anos do joelho de uma mulher, de uma amada, que clamou. Está na hora da gente começar a orar pelas coisas certas. Pelos motivos certos. Pela comunhão correta. Entender verdadeiramente o propósito de Deus para nossas vidas, para o nosso coração. Entender que, na verdade, somos todos missionários. Você trabalha na escola, você é missionária lá. Você trabalha no hospital, você é missionária lá. Você trabalha numa casa de família, você é missionária lá.
A palavra do Senhor diz: ide e fazei discípulos até os confins da terra. Sejam minhas testemunhas. E sabe que eu estava vendo o pastor Arival pregar da Igreja Presbiteriana de Pinheiros de manhã? Hoje de manhã. Ela assistiu o culto da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, das 8 às 9. E ele falou assim, testemunha. Essa palavra testemunha aqui, eu não lembro o nome no grego, tá? Que eu não anotei. Quer dizer mártir. Seja meu mártir, sejam meus mártires até os confins da terra. Quer dizer, sejam capazes de morrer pelo meu evangelho, sejam capazes de morrer pela minha família, pela sua família. Você não é capaz de morrer nem pela sua família, que dirá pelo evangelho de Cristo e das nações. Você não é capaz de amar? Então você não vive o evangelho. Nós temos que parar de aceitar que vida com Cristo é um culto no domingo. Aqui, no domingo, eu celebro a Cristo. Eu celebro com os meus irmãos, porque não tem como ser cristão sozinho. Vai me desculpar os desigrejados, mas não tem como ser cristão desigrejado. Não tem como ser cristão sem família. Por quê? Está na palavra, não sei o que estou dizendo. Você quer o dínamos do poder do Espírito Santo? Nós precisamos, como a igreja, voltar a conhecer essa palavra, a jejuar e a orar insistentemente. Tiago 5, 17, 18 diz que Elias era homem como nós. Mas ele orou incansavelmente, insistentemente, a chuva parou. Ele era homem como nós, ele tinha as mesmas dores, os mesmos anseios, tanto que Elias foi para a caverna em depressão. A primeira ressurreição da palavra de Deus está no livro de Elias. A segunda está no livro de Eliseu, que foi ousado demais e que pediu: eu quero o dobro da unção que está sobre ti. Unção dobrada. E quando ele pediu unção dobrada, não quer dizer que ele queria aquele poder, ele queria ser chamado filho de Elias. Porque porção dobrada era dada ao primogênito. Ele queria ser filho. Você é filho de Deus Pai. Irmão de Jesus Cristo, amado, nosso irmão, nosso amado. A palavra do Senhor diz que ele veio e na cruz ele deixou de ser o unigênito de Deus para se tornar primogênito de Deus, para que eu e você fôssemos adotados. Você crê nisso? De verdade? Mas que evangelho você está vivendo? Um evangelho de derrota? Um evangelho que triunfa? Eu quero esse poder dessa palavra. Eu quero esse poder para poder orar sobre o fruto do meu ventre e ter a ousadia de dizer: Jesus, Jesus, até a sua volta, nenhum do fruto do meu ventre se perderá. Nenhum. Amém.
Eu não sei quando o Senhor vai voltar. Mas se eu tiver bisneto, tataraneto, porque a tua palavra em Deuteronômio 7 me diz que o Senhor vai abençoar até 1000 gerações. Eu creio na tua palavra, Senhor. E eu quero viver essa palavra. E eu estava estudando, eu faço devocional com a minha filha. E era bem Tiago 5. Bem essa passagem que a gente estava. Daí ela leu, a gente leu Tiago 5 inteiro. Daí, de repente, ela falou, mãe, eu estava aqui e eu fiquei perguntando para o Espírito Santo, meu Deus, como orar e fazer a chuva parar por 3 anos, mãe? Daí o Espírito Santo falou assim para mim, lê de novo o texto. E daí tem uma palavrinha que eu não tinha me atentado, mãe. Incansavelmente, incessantemente, até que... Até que... Até que... Até que seus filhos se convertam, até que seu marido transforme uma bênção, até que Deus abra uma porta, até que as coisas vão. Deus, quando eu oro por coisas que estão na palavra do Senhor, daí eu tenho certeza que é de Deus. Porque que os filhos sejam uma bênção é certeza que é de Deus, porque a palavra do Senhor diz que eles são flechas na aljava. A palavra do Senhor diz que eles são herança do Senhor, que eles são meu galardão. Então eu tenho que orar por eles. Daí quando eu oro na palavra, eu tenho certeza. Mas o que acontece quando eu estou orando por uma coisa que eu não tenho certeza que é vontade de Deus ou não? Daí eu oro por o Espírito Santo, me dá discernimento. Senhor, eu vou orar assim. Mas se não for assim, o Senhor me avisa. Porque a palavra do Senhor... Em João 14, 13, 14 diz, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu vos concederei para que o Pai seja glorificado no Filho. E a palavra, essa mesma palavra 16, no João 16, 23, diz, em verdade vos digo, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos dará. O Filho dará. O Pai dará. Por quê? Porque Deus e o Pai são um, o Espírito Santo. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus e o poder do Espírito Santo faz. A Trindade é uma família. Você tem orado, você tem chorado pelos seus. Que o poder desse Espírito Santo é a maior necessidade da família hoje. É esse poder que desceu em Pentecostes. É esse poder que está aqui hoje. É esse poder que tem nos encher. O poder do dunamis. O poder do Espírito Santo é dunamis. Para que possamos testemunhar. Para que possamos ser igreja verdadeiramente. Há poder na oração. Há poder no jejum. Há poder na palavra. Você não sabe como começar a orar? Ora a palavra. Será que eu vou em Salmos? Eu coloco meu nome no lugar de Davi. Eu, Janaína.
Coloca o nome dos meus filhos vão ser isso aqui. Eu reivindico as promessas que estão na palavra quando eu não sei, quando eu estou você já teve tão triste que você está assim na cama. A minha tristeza não pode durar mais que 24 horas. Eu falo para Jesus, eu tenho que me reagir. Se eu não consigo orar, eu começo a orar a palavra, eu começo a orar. E dali, às vezes, não mudou nada, mas eu mudei. Que tenhamos fé no poder da oração. Que possamos consagrar os nossos filhos, porque há poder na consagração. A gente acha que as palavras não têm poder, mas elas têm poder. A palavra de Deus tem poder. A oração do justo muito pode. Está escrito na palavra do Senhor, não sou eu que disse, a oração do justo muito pode. Eu vou terminar contando um testemunho, porque eu só falo muito, né? Senão eu vou aqui até 1 hora. Eu fui obstetra, eu não sou mais obstetra. Eu fui obstetra por 20 anos na minha vida. 22. 97, 2019. E eu parei a obstetrícia porque estava muito cansativo para mim e Deus me disse que os filhos que eu ia gerar seriam muito maiores nos meus joelhos, no meu quarto, do que aqueles que eu tirei das barrigas. Eu tenho uma listinha de pessoas que eu oro. Algumas delas eu nunca vi. Mas todo bebê que eu tirava da barriga, todo, eu te recebo e te abençoo e te consagro para Jesus, pá. Eu te recebo e te abençoo e te consagro para Jesus, pá. E eu tive grandes testemunhos dessa oração e dessa consagração, porque é uma oração de... Ó que oração curtinha. Eu te recebo e te abençoo e te consagro para Jesus. No momento num centro cirúrgico, no momento daquele tumulto, eu não tinha vergonha. Você tem vergonha do evangelho? Se você tem vergonha do evangelho, tem problema com você. Todo mundo sabia naquele lugar que eu era crente. Todo mundo sabe. Meu consultório toca louvor. E daí se senta uma desavisada lá que diz, a doutora Janaína não é laica? Daí eu mando para minha secretária, avisa que eu não sou laica, eu sou crente. Se ela quer constar comigo, ela vai constar como crente, ué. E eu fiz isso. Eu tenho muitos testemunhos, daria uns 3 livros. Mas eu vou contar esse, porque alguém precisa ouvir esse. Aqui. E essa paciente teve uma infecção por uma bactéria chamada MRSA, que é uma bactéria ultra resistente a antibiótico. Detalhe, eu fiz esse parto numa maternidade. Maternidade não tem MRSA. Tem MRSA em hospital que mistura, que tem ortopedia com gastro, daí as bactérias se desenvolvem. E essa paciente foi lá, fez uma infecção de parede enorme, eu tive que reabrir, debridei, e uma hora os familiares dela, uma pessoa com infecção, né? Vocês imaginam como os familiares dela me olharam, uma hora com amor, porque eu cuidava dela todo dia, uma hora com ódio mortal. Só que toda vez que eu entrava naquele quarto, tinha algo que me incomodava. Eu bati o olho na mãe dela e falei assim, meu Deus, tem alguma coisa aí. Eu estava orando por cura, estava orando por restauração daquela parede abdominal. Eu falei assim, meu Deus, tem alguma coisa aí. Eu preciso saber, Deus. Eu preciso ter discernimento para orar. Porque oração vaga é aceita, tá ótimo. Mas tem situações que você tem que cravar a tua oração. Quando você não está sabendo como orar, pede para o Espírito Santo. Deus, me dá discernimento, me dá luz, eu preciso saber, eu preciso que o Senhor me revele. Estou eu lá, passei visita, eu estava trocando curativo de manhã, de tarde, de noite, não deixava a enfermeira pôr a mão.
Porque se der alguma complicação nela, a Márcia era do hospital, mas quem operou fui eu. Tá. Me vem uma primeira consulta, senta na minha cadeira. Doutora, eu sou prima de fulano de tal. Eu, ixi. Né, não sei o que. Daí eu querendo ser mansa, né? Pois é, você viu o que aconteceu com fulana? Meu Deus do céu, né? Mas olha, eu tô cuidando. Vai dar tudo certo em nome de Jesus. Nananã. Mas eu vou cuidar. Ela, doutora, só podia acontecer isso mesmo com aquela lá. Meu. Falei, como assim? A senhora não sabe? Eu falei, não sei. Não, só podia acontecer isso. Não sei como ela vai morrer. Daí eu falei assim, não. A senhora não sabe, doutora? Não. A senhora não sabe. Ela é famosa, doutora. Eu, é? A senhora não sabe? Eu não. Aí me conta logo. Eu quase falando assim. Ela é chefe do maior terreiro de macumba e umbanda de toda essa região aqui sul. Ela faz sacrifício de sangue, faz sacrifício disso, faz sacrifício daquilo no local dela. Daí eu, tá. Daí tu. Primeiro, filho, eu te recebo e te abençoo e te consagro para Jesus. Aonde era para esse bebê ter sido consagrado? Só que não dá mais, por quê? Porque eu proferi uma palavra sobre aquela criança. Eu te recebo e te abençoo e te consagro para Jesus. Aonde o demônio vai agora? Na mãe. Falei, agora sei. Diabo, seu infeliz. Você tem poder sobre a vida dela, que ela abriu brecha, mas enquanto ela estiver sob o meu cuidado, eu sou serva do Deus Altíssimo. Eu sei o Deus a quem tenho crido. Então eu intercedo por ela. E nessa mulher, você não toca. Dei 3, 4 vezes aquele. Sabe? Ficou um buraco assim. Sabe o que aconteceu com o buraco? Fechou. Ficou uma linha. Melhor do que muita cesárea boa que eu já fiz na vida. E sabe o que aconteceu com aquela criança? Ela começou a ter convulsões reentrantes. E daí eu estava no centro cirúrgico um dia, eu nunca atendia meu celular quando eu estava para entrar em cirurgia, porque às vezes é uma coisa, eu estava no centro cirúrgico, e ó, detalhe, não tinha ninguém naquele centro cirúrgico, no vestiário do centro cirúrgico não tem ninguém, só eu. E o telefone tocava insistentemente. Eu falei assim, meu Deus do céu, mas que negócio é esse, desse telefone tocar? Vou atender. Era ela. Doutora, eu posso te pedir um favor? Pode. Claro que pode. Eu já estava boa, já estava ótima, já estava de alta, já estava linda, fechou. Demorou 3 meses para fechar aquele buraco aí, mas fechou. E ela virou assim para mim e falou, eu posso levar uma foto do bebê para a senhora? Falei, por quê? É que eu queria que a senhora apresentasse o meu bebê no teu altar. Porque tem convulsão reentrante e meu altar não está dando jeito. Falei, amada, você me dá autoridade no mundo espiritual para apresentar o teu neném no meu altar? Não precisa de foto, o meu altar não precisa de foto. Não precisa trazer roupa, não precisa trazer nada. É só como mãe, você me dá autoridade para apresentar o teu bebê? Meu altar funciona assim. Eu não ia falar para ela. Ela não ia entender. Ela falou, dou. Então pode deixar. Hoje mesmo eu apresento. No meu altar. Nunca mais
essa criança teve convulsão. Por quê? Há poder em mim? Não! 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 Há poder do Espírito Santo que habita em mim e que numa oração curtinha, porque há poder. Há poder. E mais do que nunca, nós precisamos deste poder. O poder que restaura a família. O poder que restaura igrejas. O poder que expulsa demônios, que leva a salvação, que leva a cura, que leva a libertação, que leva a vida. Se você precisa desse poder, levanta do seu lugar que nós vamos orar. Se você tem uma causa que você precisa se unir em oração com alguém, um filho, um pai, um esposo, abraça a pessoa que está do seu lado, converse com ela, fala, eu preciso, ora por mim, porque juntos nós somos mais. Vamos orar por esse poder, o poder que transforma, o poder que vivifica, e o poder que nos faz ir como mártires, levando o Evangelho de Cristo. Senhor Deus, ó Pai, nós estamos aqui, Senhor, nesta manhã, e nós estamos clamando, Deus, clamando, Senhor, pedindo, Deus, pelo poder do Teu doce Espírito Santo, para que o Seu doce Espírito Santo inunde a nossa vida, inunde o nosso coração, inunde o nosso ser, para que toda a área do nosso corpo seja tomado, e para que as nossas orações no poder do Espírito Santo sejam atendidas, sejam declarações, sejam decretos na terra. Deus nos leva a decretar para a honra e glória do Seu nome, Deus. A Tua palavra em Lucas 11 diz, vós que sois maus, saber dar boas dádivas aos teus filhos, muito mais darei o Espírito Santo a todo aquele que o pedir. Nós queremos mais do Teu Espírito Santo em nós, nos nossos lares, nos nossos filhos, na nossa casa, nos nossos familiares, e que essa presença se estenda à nossa igreja local, Deus, a igreja brasileira, Deus, e a igreja do Senhor no mundo. Leva-nos, Senhor, a pregar o Teu Evangelho como testemunhas fiéis, Deus, fazendo sinais e prodígios, Deus, em Teu nome. Deus, nós queremos ver, Senhor, os Teus milagres. Queremos participar dos Teus milagres. Queremos ser agentes dos Teus milagres, Deus. Amém. Te dando sempre, Senhor, em nome de Jesus, toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Recebe a glória agora, Senhor Jesus, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Amém.